Preservar e aí sobreviver. Viabilize a preservação e a sobrevivência sendo protagonista da sua formação sustentável. Só após ter assistido ao vídeo no meu canal no YouTube, Alemão McFlu Resolve, está aqui o endereço, está aqui o link também na parte superior no izinho. Somente após realmente ter visto o vídeo, compreendido todas as etapas, é que você deve acompanhar este novo vídeo. Caso persista alguma dúvida do vídeo anterior, entre em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br, elimine as dúvidas e aí venha para cá. Neste novo vídeo, nós vamos começar a pensar em projeto de instalações de bombeamento, mas é fundamental que eu tenha compreendido todo o anterior. Vamos recordar o problema. Com uma pequena mudança, a instalação de bombeamento a seguir opera com água em regime permanente com uma vazão de projeto, está aqui a mudança, igual a 3,6 litros por segundo. Sabendo que a tubulação antes da bomba tem um diâmetro interno igual a 52,5 milímetros, área de seção livre 21,7 centímetros quadrados, e a tubulação após a bomba tem um diâmetro interno igual a 40,8 milímetros, área de seção livre 13,1 centímetros quadrados, ambas de aço 40, especifique a bomba para esta instalação. É importante observar que os dimensionamentos das tubulações, tanto antes da bomba quanto de recalque, foram obtidos através da norma ANSIM B3610. São dados água a 20 graus Celsius, aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado, comprimento da tubulação antes da bomba igual a 5 metros, comprimento da tubulação depois da bomba, tubulação de recalque igual a 65 metros. A é uma entrada normal da tupi, B é uma válvula globo reta sem guia da MIPEL, C seria uma curva fêmea de 90 graus da tupi, D uma válvula de retenção vertical da MIPEL, E outra curva fêmea de 90 graus da tupi e F uma saída de tubulação da tupi. Lá, no vídeo anterior, aquele que eu pedi para vocês acompanharem, nós havíamos achado a carga manométrica igual a 72 metros e a potência nominal da bomba 3.622,3 watts. Será isto viável? Esta é a nossa questão. Para verificar a viabilidade ou não, vamos considerar a nossa instalação e recordar o cálculo da nossa carga inicial, nosso H1. Se nós adotamos o PHR no eixo da bomba, nossa cota 1 seria 3,4. Como trabalhamos na escala efetiva, a pressão atmosférica é zero, então a nossa carga de pressão é zero. Como o projeto será desenvolvido para um escoamento em regime permanente, o nível do reservatório é mantido constante, então a velocidade é zero. Portanto, a nossa carga inicial, nosso H1, era 3,4 metros. A nossa carga final, de maneira análoga, seria a cota final, que no caso com o PHR no eixo da bomba seria 53,4. A pressão, já que eu tenho o respiro aqui também, a atmosfera, na escala efetiva é zero, e a condição do regime permanente, o nível constante também zero. Então a nossa carga final era 53,4 metros. Estava perfeito. Calculamos a perda de carga antes da bomba e ficamos aqui nesse caso em função do coeficiente de perda de carga distribuída antes da bomba e da vazão de escoamento. Isso porque nós vamos pretender escrever a curva característica da instalação. Então não vamos de cara colocar valor de vazão. Se não colocamos o valor de vazão, não temos o coeficiente de perda de carga distribuída. De maneira análoga, nós temos a situação do recalque. Nós teríamos o F de recalque, a constante obtida através da conta dos nossos dados, do L, somatório do L equivalente, diâmetro interno, área da seção livre, também em função da vazão. Dessa maneira, nós tínhamos a equação da CCI. A equação da CCI que apresentava uma carga estática igual a 50 metros. Ora, como a carga estática é positiva, a instalação não opera sem bomba. Então eu vou ter a necessidade de escolha de uma bomba para viabilizar o escoamento. Sabemos que a vazão de projeto é 3,6 litros por segundo, ou seja, 3,6 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, ou ainda 12,96 metros cúbicos por hora. Nós entramos na web, na www.escoladavida.eng.br /hidráulica _1 chamada de hidráulica _1 HTM e clicamos na determinação do F e obtivemos para a situação da água 20 graus Celsius, para essa vazão de projeto, um F antes da bomba igual a 0,0222 e um F de recalque 0,0226. Dessa maneira, voltando na nossa equação da CCI, nós obtivemos uma carga manométrica de projeto igual
igual a 71,4 metros, ou seja, 72 metros. Nós temos a vazão de projeto, nós temos a carga manométrica de projeto, então nós vamos passar a escolha da bomba. O primeiro passo seria escolher o fabricante. Então, por exemplo, se nós entrarmos na web, na página escoladavida.eng.br, está aqui o endereço, nós temos os exemplos da CCB, nós teríamos exemplos da curva da KSB, da Embil e da Mark. Vamos clicar na KSB. Clicando na KSB, de cara para essa situação, nós temos alguns exemplos de bombas. A primeira possibilidade, pensando na bomba de 3.500 RPM, nós temos um diagrama de tijolos. Nós simplesmente vamos marcar a nossa vazão de projeto, no caso 13, subimos uma vertical, marcamos o nosso HB de projeto, puxamos uma horizontal, onde elas se cruzam, nós vamos ter a escolha preliminar da bomba. Então nós teríamos para a bomba 3.500 RPM, poderia ser uma Mega Norm, uma Mega Block 25.200. Essa seria a nossa primeira possibilidade, onde pensamos numa rotação de 3.500 RPM. Segunda possibilidade, nós vamos pensar numa rotação de 1.750 RPM. Então novamente marcamos a vazão 13, subimos uma vertical, marcamos o nosso HB de projeto, puxamos uma horizontal e elas não se cruzam em nenhuma bomba. Portanto, para a rotação de 1.750 RPM, não teríamos nenhuma bomba recomendada. Então, voltando à nossa bomba escolhida, no caso, seria a 25.200, nós vamos partir para o catálogo do fabricante e, através do catálogo, nós vamos obter todas as curvas características desta bomba preliminarmente escolhida. Então, nós teríamos lá a bomba escolhida. Vamos marcar agora a nossa vazão de projeto e o nosso HB de projeto. Observamos que eles se cruzam um pouco acima da bomba com diâmetro de rotor de 195. Provavelmente eu não poderei cair para esta. Por quê? Porque eu ficarei abaixo da vazão de projeto. Então, de princípio, nós iríamos partir para o diâmetro de rotor maior, que seria, no caso, 209 milímetros. Posteriormente, nós vamos aprender a determinar o diâmetro exato. Claro, um diâmetro que estaria compreendido entre 195 e 209. Feito isso, nós recordamos a equação da CCI e vamos atribuir valores para a vazão, no caso 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 metros cúbicos por hora. Para cada vazão atribuída, nós vamos calcular os Fs e, tendo F a vazão, nós vamos calcular a carga do sistema. Então, nós obtivemos, dessa maneira, a tabela apresentada. Vazão de 0 até 18. E aqui nós temos 0, a carga estática 50. Para os demais valores, nós calculamos os Fs, lá pela planilha do Excel, e calculamos dessa forma a carga dos sistemas. Vamos marcar esses pontos sobre a curva característica da bomba. Então, marcamos lá. Vazão 0, carga do sistema 50 metros. Vazão 2, vazão 4, vazão 6, vazão 8, nós teríamos 58,5, vazão 10, vazão 12, vazão 13, nós já tínhamos marcado, que era o nosso ponto de projeto, vazão 14, vazão 16 e vazão 18. Marcados os pontos, vamos uni-lo através de uma curva, caracterizando a nossa CCI, a curva característica da instalação. Nós temos aí, aonde ela cruzar com a nossa bomba, selecionado o diâmetro de rotor 209, nós vamos ter o ponto de trabalho. No caso, teríamos uma vazão de 15,8 metro cúbico por hora e um HB de 81 metros. Se eu observar, eles obedecem às condições de projeto, estão bem acima. Porém, esse bem acima pode ser prejudicial. Vamos supor que eu tenha necessidade de trabalhar com 13 metros cúbicos por segundo, que seria o nosso aproximado 12,96 metros cúbicos por segundo. Se eu estiver nessa situação, eu preciso dessa vazão, eu vou ter que, por exemplo, fechar a válvula controladora de vazão que nós temos instalado. E aí a nossa curva passará pela vazão de 13 metros cúbicos por hora. Porém, eu aumentei a perda de carga. Eu aumentei a perda de carga, já que eu fechei parcialmente a válvula controladora de vazão, eu vou necessitar de uma carga manométrica maior de 86 metros.
Ora, seria praticamente igual a andar com um carro com um freio de mão parcialmente puxado. Isso pode não ser adequado, pode me fazer gastar mais potência. E aí não ter uma solução muito conveniente para o nosso projeto. Hoje eu procuro fazer esse controle através de inversor de frequência. Por quê? Porque eu não aumento a perda de carga e não esforço a bomba, sendo uma solução mais adequada, inclusive economizando a parte de energia. No caso do inversor, o que acontece? Eu mantenho fixa a equação da CCI e mudo a equação da bomba através da rotação. Nesse caso, o que nós fizemos? Nós mantivemos a curva da bomba fixa e mudamos a CCI, quer dizer, nós mantivemos essa curva fixa e mexemos na CCI. No outro caso é o contrário. Eu pego essa equação da CCI, mantenho a CCI, pego essa equação da CCB e desço. Aí eu economizo. Mas isso nós vamos estudar um pouco mais adiante. Provavelmente a solução que foi apresentada não seja a melhor. E isso nos leva a rever as etapas do projeto. Vamos praticar isso, hein? Vamos rever as etapas e exercitar o nosso cérebro. Na vida, além de resolver problemas, temos que criar oportunidades de melhorar sempre. Para isso, precisamos persistir e não desanimar. E não encarar como sendo solução definitiva a primeira que obtemos. Só assim seremos felizes e realizaremos nossos sonhos. Vamos pensar aqui nas etapas do projeto. Então nós tínhamos os dados iniciais, nós tínhamos o esboço da instalação, nós tínhamos a vazão de projeto. Os dados iniciais nós tínhamos a massa específica, a viscosidade dinâmica, a viscosidade cinemática. E depois nós vamos pensar na pressão de vapor. Isso porque nós tínhamos a temperatura da água a 20 graus Celsius. As condições de captação, nós tínhamos o H inicial, calculamos. Nós tínhamos as condições de descarga, calculamos a carga final e tínhamos a vazão. Só que a vazão que nos foi dada foi a vazão de projeto, é importante observar isso. Tínhamos o esboço da instalação, então já estava lá com um desenho que especificava o comprimento de tubos e os acessórios hidráulicos. Tínhamos a vazão de projeto, 3,6 litros por segundo. Vamos verificar a cavitação um pouco mais adiante e vamos calcular o consumo de operação também mais adiante. A partir daí nós temos que dimensionar a tubulação. Dimensionando a tubulação nós tínhamos a equação da CCI. Com a equação da CCI, com a vazão de projeto aplicada nela, nós achávamos o HB de projeto e escolhíamos preliminarmente a bomba. Escolhida preliminarmente a bomba, nós íamos tentar especificar o seu ponto de trabalho no cruzamento da CCI com a CCB. Iniciamos sempre o projeto dimensionando a tubulação após a bomba, ou seja, a tubulação de recalque. Para isso, nós vamos ter que partir da vazão desejada e lembrar do alemão que vale, ou seja, vazão, velocidade média vezes a área. Nós vamos ter a vazão desejada, vamos ter as chamadas velocidades econômicas e vamos achar a área. Ora, tendo a área, nós vamos estimar o diâmetro. Agora, é importante observar o seguinte, que a vazão de projeto é sempre um fator de segurança vezes a vazão desejada. E eu dimensiono a tubulação com a vazão desejada e não com a vazão de projeto. Em função do fluido, se tem o que nós chamamos de velocidade econômica e também o material mais usado para a fabricação dos tubos. Vejam um exemplo. Então nós temos aqui o fluido, as velocidades econômicas, ou a faixa de velocidade recomendada e o material mais usado. Não significa que é o único, é o mais usado ainda até hoje. Vamos propor um exercício para fazer o cérebro se tornar mais inteligente. Vamos considerar a água em serviços gerais. Então aqui nós temos a água em serviços gerais, onde a faixa de velocidade econômica recomendada é de 0,9 a 2,5. Lembre, eu dimensiono sempre o recalque e eu parto também da vazão desejada. Considerando que o fator de segurança nesse projeto foi 1,1, reavalie o projeto desenvolvido e, eventualmente, proponha novas soluções. Este passa a ser próximo desafio para quem está acompanhando este curso. Qualquer dúvida, entre em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. Não esqueça de clicar no sininho e também no like, assim você me ajuda a dar continuidade a esse projeto. Até breve.